Olá pessoal, traição no casamento e relacionamento com filhos. Quando tem uma traição, como proceder, o que fazer, quais são os grandes problemas que acontecem, que fazem muito mal, principalmente aos filhos. Bom, algo bastante comum, corriqueiro aqui em sessões de terapia, quando as pessoas acabam se envolvendo no problema dos pais, ou quando esses, como pais, jogam ou colocam o filho no problema. Então imagina um casal e aí teve uma traição. Vamos supor então que o pai traiu a mãe com uma outra mulher. Algo que acontece bastante. Aí a mãe coloca os filhos contra esse pai. E muitas vezes, às vezes os filhos vão até investigar. Às vezes o relacionamento nem não acabou, estão tendo um relacionamento e a mãe começa a se fazer de vítima para o filho, como se o filho tivesse alguma coisa a ver com a relação deles. Não tem, gente. O filho não tem nada a ver com o relacionamento do casal. Ai, olha, eu estou desconfiado que seu pai está me traindo por isso, por aquilo. Você tem que ir lá ver. E aí o filho vira a polícia atrás do pai, cercando, e depois descobre. Aquilo vira um caos. E aí vai brigar com o pai, aí defende a mãe vira vítima e o pai é o vilão da história, ou ao contrário, né? Às vezes tem casos ao contrário, que a mãe está nessa situação, ou às vezes, ok, teve a traição, e aí a mãe ou o pai fica jogando isso pro filho, olha o que o seu pai fez comigo, porque o seu pai me traiu, ou a sua mãe me traiu. Bom, aquelas histórias que a gente vê bastante por aí. E como isso é nocivo para os filhos quando eles estão envolvidos, quando se coloca os filhos para tomar partido, para resolver problemas que não têm nada a ver com eles. Filhos não devem se meter no relacionamento do casal. Então, pais saudáveis, quando tem um problema de traição ou qualquer outro problema na relação do casal, resolvam entre vocês. Não coloquem seus filhos no meio dessa confusão. Isso não é deles. Os filhos não têm nada a ver com isso. Toda vez que começa um jogando o filho contra o outro, né? Seu pai é isso, seu pai é aquilo, sua mãe. E os filhos muitas vezes compram essa história e ficam. Defendem um e atacam o outro. Gente, isso gera tanta consequência negativa para os filhos. E aí quando a gente vê muito em constelação sistêmica, o filho, 50% ele tem características do pai, 50% da mãe, e é saudável que ele ame os dois, sem julgar. E quando ele entra nesse lugar, ele passa a anular um lado dele. Então, por exemplo, se eu fico contra o meu pai e a favor da minha mãe, o lado meu da minha mãe eu vou amar, e o lado meu do meu pai eu vou negar. Isso gera um monte de conflitos. E normalmente, olha que interessante isso, em constelação a gente vê muito isso, esses filhos que julgam os pais, lá na frente eles repetem a mesma história. Então, se o pai traiu a mãe, esse filho casa, lá na frente ele possivelmente ele tem uma grande tendência a também trair a mulher dele. Repete a mesma história, o que ele julgou tanto do pai, ele vai lá e repete. Olha que interessante. Isso é consciente? Não. A pessoa vai sendo levada para esse lugar. Por isso que nunca se deve julgar os pais. A gente deve amar os nossos pais do jeito que eles são. Humanos, com qualidades e defeitos. O que foi ruim, eu jogo fora. O que foi bom, eu guardo para mim. Mas não se deve colocar o filho no meio da confusão, no meio do casal. Problema de traição é um festival de situações onde os pais ficam pondo os filhos no meio até para resolver. E o filho fica ali querendo resolver a situação. Às vezes o filho fica querendo resolver para que não tenha uma separação, ou às vezes o filho fica querendo que separe, briga. Quantas vezes até agressão física, hein? De pais e filhos, devido a essas questões. Olha o que você fez com a mãe, porque agora não olho mais na sua cara, ou olha o que você fez com o meu pai. Gente, coisas tão graves e faz tão mal isso para os filhos. Então a relação saudável deve sempre proteger os filhos. Os filhos devem olhar para os pais no lugar de filhos. E os pais devem ser, em relação aos filhos, apenas pais.
Problemas entre o casal, entre o marido e mulher, não pertencem aos filhos. Os pais podem se separar ou não, eles sempre vão ser pais, sempre. Então, quando tem julgamento, quando tem ataque, coloca o filho numa situação muito pesada e muito desagradável, porque ele precisa tomar um partido, ele tem que defender um ou outro. Quando o pai ou a mãe faz isso, toma essa atitude de pôr o filho nesse lugar, ela está tomando uma atitude infantil, ou seja, como se ela fosse uma criança e o filho agora é o adulto que vai resolver a história. Ela fica como coitadinha, sabe? Eu coitadinha, vítima. Ai, olha como eu sou vítima. Ai, olha o que o seu pai fez comigo, porque não sei o que, ai, eu sofro. E agora você tem que ir lá falar com o seu pai, ou você tem que falar com a sua mãe. Faz drama, fica lá no mundo da inocência. Já começa que quando tem uma traição na relação de casal, a responsabilidade é sempre dos dois. Se um fez, o outro deixou fazer. Se um fez é porque está faltando algo que os dois têm que elaborar, os dois. Relacionamentos de casal não tem vítimas, responsabilidade dos dois. Se chegou a esse ponto é porque já estava tendo uma série de problemas antes e nenhum dos dois cuidou disso. Então os dois são responsáveis pelo relacionamento deles. Não jogue os problemas do seu relacionamento para os seus filhos. E filhos, não comprem problemas dos pais de relacionamento. Se o pai briga com a mãe, se a mãe briga com o pai, isso é problema deles. Fique no lugar de filhos. Isso é muito mais saudável. Esse é o meu recado de hoje. Se esse vídeo foi importante para você, curta, se inscreva no meu canal e seja bem-vindo. Até um próximo vídeo.